Ô, rapaz, rapaga. E quando a fase é boa, nós trupica, mas não cai. Trupica, mas não cai. É o melhor, o mercado trupica, mas não cai. Né? Trupicou, ameaçou cair, mas voltou a subir e aparentemente tudo está normal. A gente vai ver hoje que teve um discurso do Powell que não deu margem, né? A gente até achou que fosse dar alguma margem para alguma queda, ele fosse falar alguma coisa que pudesse dar a indicar, né? Por mais que tenha aquele período de silêncio do Fed, a gente já vai ver isso daqui a pouco, mas pudesse dar, sugerir, pelo menos sugerir que ele fosse sair, fosse deixar o cargo, alguma coisa do tipo. Ficou nesse vai, não falou nada, né? Eu acho que a questão ficou mais por alguns comentários do Trump, né? Com relação a ele, algumas alfinetadas no Trump, mas isso daí já é padrão do Donald Trump, né? E, enfim, a gente vai ver como é que o mercado reagiu a tudo isso depois da vinheta, claro, então vai. Antes de qualquer coisa, você vai dar seu like nesse vídeo. Se não der o like, se inscreve no canal se não está inscrito e verifique se as notificações caso você não tenha verificado ainda. E, caso você queira fazer parte do nosso grupo free, o link está aqui embaixo na descrição / legenda do vídeo, depende de onde você esteja assistindo esse vídeo, tá? Lembrando, além de YouTube, a gente também está em TikTok e também está no Instagram. Eu nem sei porque eu falo do YouTube como a plataforma principal, por assim dizer, né? Sendo que o YouTube é o que tem dado menos audiência pra gente, mas tudo bem, enfim. O YouTube também, por outro lado, é a plataforma que, de uma certa forma, mais recebe com maior facilidade nos nossos vídeos, né? TikTok às vezes trava aqui, às vezes trava ali. E o Instagram quase sempre trava o Instagram. Então, se você acompanha a gente pelo Instagram, às vezes eu vou comentar para ele, que nem eu disse no vídeo de ontem. E aí você fala, pô, mas não teve vídeo ontem. Na verdade, teve. Segue a gente pelo YouTube que você vai ver que teve. Todo dia quase tem vídeo no YouTube, mas não sempre vai ter no Instagram. Por quê? Porque o Instagram tem dia que simplesmente decide não subir vídeo nosso. Simples assim. Por quê? Não sei. Pergunte pro titio Zuzu. Pergunte pro Zuckerberg por que não sobe vídeo. Enfim, é isso. Vamos, grupo VIP. Você entra no grupo free para fazer parte do grupo VIP. Procure pela gente por apenas R$30 por mês. Você faz parte de um grupo que tem uma taxa de acerto muito boa. Para você ter uma ideia, a gente errou. Primeiro sinal que a gente tomou em stop foi aí nessa noite aí que eu passei um sinal em Pippen. E ele deu entrada também numa agulhada para depois estopar a gente, cara. Mas eu tenho certeza que a gente tomou stop de propósito, cara, que é para evitar, receita evitar, assim, né, desconfiar, né, que tanto a gente acerta, que tanta gente, o que tá acontecendo? É manipulação, Daniel? Não. Então a gente toma stop de vez em quando só para evitar chamar a atenção da Receita Federal, entendeu? Então é isso, cara. Mas a maioria das vezes a gente pega alvo e estamos dando bem. Beleza? Moçada, brincadeiras à parte, entra no free, chame por mim e aí a gente negocia para você entrar no grupo VIP. Beleza? É isso aí, caso te interesse, logicamente. Passar rapidão aqui, hoje teve Powell, nada mais no calendário econômico. Aliás, essa semana é para não ter lá grandes coisas. Teremos o PMI, enfim, vamos ver o que está pegando aqui. Antes de passar o calendário econômico, só passar rapidão aqui. Powell disse que grandes bancos precisam ter liberdade para competir entre si. É basicamente isso que ele falou hoje. Por quê? Porque hoje ele estava impedido de comentar sobre política monetária ou macroeconomia devido ao período de silêncio em antecipação à adesão de juros da próxima semana. Ou seja, sempre que a gente vai ter um informe do Federal Reserve, né, do FONC, por assim dizer, que é o Comitê de Valores Monetários lá dos Estados Unidos, sempre que a gente vai ter um informe deles, há um período de silêncio
que o presidente, né, o chair do Fed, respeita em entrevistas, né? Não apenas eles, mas os principais dirigentes do Fed respeitam, para evitar influenciar ou dar pistas do que pode acontecer, até para evitar, né, movimentações, manipulações no mercado e tudo mais, tá? Então eles ficam em silêncio, tá? Não fica dando pistas sobre macroeconomia, sobre algo que possa, né, sugerir se vai ter corte em taxa de juros, se vai manter taxa de juros, se vai aumentar a taxa de juros, o que vai acontecer, tá bom? Então o Powell simplesmente fechou o bico, não falou nada a respeito disso, tá? Nem deu nenhuma pista. Ó, Chair do Federal Reserve, Jerome Powell, esse senhor aqui, né? Que aí, a pista que deu hoje, cara, foi dada pelo senhor Donald Trump, vulgo presidente dos Estados Unidos, atual presidente dos Estados Unidos. Um cara cujo algumas opiniões eu concordo, sim, tá? É um cara de opiniões que eu concordo, até porque se diz liberal, e eu me considero liberal tanto do ponto de vista econômico quanto social, mas enfim, é um camarada liberal que deu uma opinião, que dá opiniões, na verdade, reacionárias, até muito reacionárias para quem se diz liberal, né? Então eu fico meio assim, falo, que raio de liberal é esse? Mas muitas vezes eu concordo com opiniões dele, né? E hoje, só que assim, não com o modo como ele se expressa. Por exemplo, ele pegou e apontou que este senhor aqui, ó, esse senhor aqui é burro e teimoso, tá? Falou nessas palavras. O Powell é burro e teimoso. Falou hoje isso aí. Porque ele fica postergando o corte de taxa de juros. Eu concordo em parte, vocês sabem muito bem minha opinião com relação ao corte de taxa de juros. Eu discordo este papo de você subir taxa de juros para você controlar a inflação. Para mim é algo que não funciona. Para controle de inflação, só para constar, né? Então é algo que não funciona. Porém, né, tem jeito de dizer, ainda mais quando você é o homem mais poderoso do mundo, né? Então, há formas de você dizer isso aí. E o Trump simplesmente esculachou. E esse desentendimento meio que deu um certo chacoalhão no mercado e fez que o mercado corrigisse, desse aquela trupicada, porém não caísse efetivamente, né? Porque o mercado está em uma claríssima tendência de alta, em que por mais que chacoalhe, né, depois o povo recobra a razão e volta à tendência principal, que no caso foi a tendência de alta, tá bom? Então, assim, apesar dos pesares, a gente vê aí o mercado ainda numa tendência de alta claríssima, né? Com retomadas de alta e por aí vai, tá? Powell realmente... Aí o Trump ainda falou, né, que em 8 meses o Powell estará fora do Fed. Ponto final. Vai estar fora do Fed. Só para constar que, até onde se sabe, pelas leis do Fed, o Donald Trump não pode demitir um presidente, tá, do Banco Central dos Estados Unidos. Porém, a pressão da Casa Branca está muito alta para demitir o Jerome Powell, inclusive relacionado a reformas que ele fez no Federal Reserve, que ele não está sendo extremamente honesto com relação à transparência desses valores e tudo mais, que é coisa bilionária, e enfim, estão atacando meio que pesado aí o Powell, e provavelmente ele deve sim renunciar nos próximos meses aí, tá bom? Enfim, tá numa situação meio complicada e isso fez com que o mercado chacoalhasse um pouco hoje. O presidente defendeu, o Jerome Powell, né, defendeu nessa terça que os grandes bancos precisam ter liberdade para competir entre si com instituições não bancárias ao mesmo tempo em que precisam ser bem capitalizados e gerenciar bem seus riscos. Powell falou a importância de supervisão e regulação para o setor financeiro, elogiando o trabalho da vice-presidente de supervisão do Fed, Michelle Bowman, que até outro dia era queridinha do Trump, para substituí-lo no Federal Reserve, que já não é mais citada, né, para essa função, pelo menos até onde eu sei. Cada hora muda, né, isso aí, mas enfim.
E, cara, é isso, tá? É isso. Enfim, tá lá. Ó, e tem aqui uma opinião, né, do economista da CNN que os Estados Unidos podem sofrer crise se Trump demitir Powell do Fed. O Trump não pode emitir, cara. Pelas leis do Fed não pode emitir, tá? Mas, assim, ele pode, sim, pressionar. E aí, sem apoio da Casa Branca, fica numa situação bem sustentável aí pro Jerome Powell manter a cadeira e ele pede para sair. Ele simplesmente renuncia. Aí a gente pode realmente mergulhar em uma crise. Eu não diria que é uma crise necessariamente econômica, mas é uma crise que eu diria até moral, né? Por assim, não moral, tá? Eu não digo moral no sentido direto da palavra, tá? Mas eu diria numa crise sistêmica, por assim dizer, tá bom? Então é isto. Talvez isso chacoalhou os mercados. Talvez não. Certamente isso chacoalhou os mercados hoje. Tá bom? E aí, só que aquela coisa. Tendência de alta, o mercado voltou a subir. Tudo voltou a subir. E tá aí o mercado consolidado numa tendência de alta. E buenas. Antes do S&P 500, vamos passar bem rapidamente pela macroeconomia, que não tem nada de novo mesmo, tá? A gente tem vendas de casas usadas amanhã, estoques de petróleo bruto, nada muito sério. E nós teremos também potenciais perspectivas de emprego na quinta, o PMI que não deve influenciar muita coisa, vendas de casas novas e acaba a semana, ou seja, é para ser uma semana tranquila, com uma probabilidade muito, muito alta de sequer este que vos fala voltar para cá para atualizar vocês, a não ser que algo realmente importante aconteça no mercado, tal como o rompimento do topo histórico, ou pelo menos teste de topo histórico feito pelo Bitcoin, ou sei lá, altcoins realmente voltando a subir com tudo, como estava acontecendo essa semana, enfim, algo realmente que vale a pena eu perder meu tempo, você perdendo seu tempo me assistindo, apesar que este galã que vos fala, só que não, né? Vale a pena perder seu tempo me vendo falar, né? Só que não. Enfim, é isso aí. Não mais, né? Já vamos até passar a próxima semana, vai que eu não volte, né? Próxima semana sim é para ser uma semana importantíssima, contando já na terça-feira confiança do consumidor, muito importante, ofertas de emprego JOLTS. E aí na quarta é mega importante, porque vai ter variação de empregos privados, PIB. Essa sim vai ser uma super quarta. Essa vai ser não uma super, vai ser uma blaster quarta. Porque a gente vai ter, além do variação de empregos privados, PIB dos Estados Unidos e vamos ter a taxa-alvo de fundos do Fed. Aqui sim a gente vai ter uma blaster quarta. E aí, para quem opera no mercado brasileiro, a gente vai ter também a taxa de juros Selic. Que deve subir, tá? Só já adianto que deve subir um pouquinho aqui. E a taxa-alvo do fundos do Fed deve ser mantido 4,5% também, não deve corrigir nada disso daqui, não deve cair para 25 base points nem nada, deve ser mantido. E aí na quinta a gente vai ter PCI, ou seja, tudo que essa semana, já na sexta a gente tem payroll, ou seja, tudo que essa semana não teve de importante, semana que vem vai ter numa paulada só. Vamos ter JOLTS, vamos ter PIB, vamos ter taxa de fundos, taxa-alvo de fundos, vamos ter PCI, vamos ter payroll, vamos ter um monte de coisa mega importante, cara, mega importante mesmo, tá bom? E aí outra taxa-alvo de fundos a gente só vai ter outra reunião, né, para definir taxa de juros, a gente só vai ter lá em setembro, né? O que a gente tem de importante em agosto é simpósio Jackson Hole, né, que geralmente define, sim, é um simpósio muito importante que define, né? Inclusive essa política monetária, né? Essa nova política monetária começou com o simpósio Jackson Hole lá em 2022, né? Em agosto de 2022, né? Que começou toda essa polêmica que até hoje a gente fala sobre macroeconomia, não só nesse canal, mas vários outros canais, é por conta do simpósio Jackson Hole em agosto de 2022, tá bom? Então é isto. Vamos ver aqui S&P 500, o gráfico, né? Que, como eu vinha dizendo para vocês, a gente fica
entre EMA de 200 períodos, que é testada, e Triple EMA de 610 períodos. Ele testa Triple EMA de 610 períodos, não rompe, vem testar EMA de 200 períodos, não rompe, vem novamente testar Triple EMA de 610 períodos e assim vai, né? Neste bate e volta, e quando rompe, é um rompimento, vem para baixo, tá? Quando bate aqui embaixo, sobe, não consegue romper, cai, e por aí vai. Fica nesse bate e volta, bate e volta, bate e volta, tá? O mercado tocou novamente o Triple EMA de 610 períodos, corrigiu, tá? Brigou na EMA de 200 períodos, tá? E agora tá vindo, tudo indica, testar Triple EMA de 610 períodos. Que tudo indica que, se for testada, ela vai tocar o alvo de 1.4 aqui dessa expansão de Fibo, que bate em 6.384 pontos aí, renovando, portanto, caso isso aconteça, né, que eu acredito que vai acontecer, renovando, enfim, máxima histórica do S&P 500. Tem tudo para fazer isso, beleza? Bitcoin, aqui tá, na estrupica, mas não cai, né? Eu falei no vídeo ontem que a gente estava fazendo algo semelhante a uma Bullish Falling Wedge e não deu outra, né? Ele fez mesmo. Ele rompeu para cima, tocou aqui o topo da Bullish Falling Wedge, que geralmente é o objetivo final, e no que ele bateu esse topo, aí a gente viu, né, o discurso do Powell, no fim do discurso do Powell, o que gerou, né, com relação a comentários do Trump detonando o Powell. E aí a gente teve uma agulhada, uma paulada só, uma derrocada feia, feia, feia por parte do Bitcoin, cara, que o Bitcoin derreteu. O Bitcoin deu uma agulhada para baixo que deu até medo, cara. Então, em questão de pouquíssimos minutos, a gente viu o Bitcoin caindo quase 2%. Poxa, mas não é tanto assim cair 2%. Cara, para um ativo que já se consolidou, né? Porque, veja, o Bitcoin há muito tempo não é, e eu acredito que nunca mais voltará a ser, aquele ativo que caía 50% em um dia, tá? O Bitcoin já foi aquele ativo que caía 50% em um dia. Hoje em dia ele não faz mais isso nem a pau, tá? Cai 50% em um dia, jamais, tá bom? Pode voltar a ser, mas eu acho muito, muito difícil. Então o Bitcoin cai e volta a subir. Então o que acontece? Ele agulhou para cima, derreteu, bateu no Triple EMA de 610 períodos, segurou legal e voltou a subir. E o que é interessante disso, ele deixou uma agulhada muito, muito da boa, muito, muito da bacana. E com essa agulhada muito, muito da boa, muito, muito da bacana, a gente tem o quê? Uma nova order block que deve segurar o ativo entre 117.600, ó, entre 117.600 e 118.180. Tá? Então, muito dificilmente a gente vai ver o Bitcoin perdendo essa faixa aqui tão já. 118.200, 117.600. Muito dificilmente a gente perde isso daqui. Pode perder? Claro que pode, cara. Tudo pode acontecer. Inclusive nada. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Não, alguma coisa sempre acontece. Mas vai ser difícil, né? Vai ser bem difícil. Todas as médias alinhadas, então a tendência é que o Bitcoin, sim, continue subindo. Beleza? Gráfico diário, a gente vê o Bitcoin pela primeira vez em um bom tempo brigando legal aqui, onde temos essa order block que vai até 123.200 dólares, que é onde ele bateu o topo histórico, né? O topo histórico master aqui do Bitcoin. Beleza? Então a gente tem essa briga entre 119.887 e 123.207. Tá? Onde a gente vai ter uma região vendedora pesada e dificilmente ele vai conseguir romper isso aqui com grandes facilidades, tá? Daniel, quero porque quero comprar Bitcoin, não quero ficar de fora de jeito nenhum. Tudo bem, você entra no rompimento 123.500 aproximadamente, que dificilmente você vai comprar falso rompimento, creio eu, até porque tem muita ordem concentrada para baixo dessas regiões. E o rompimento dessas regiões significa que você, enfim, ou melhor, Bitcoin, enfim, conseguiu superar tudo isso e a tendência é ele vir para cima de fato. Beleza? Aqui,
Sentimento do mercado, para mim é o que mais tem ajudado, eu não canso de dizer isso para vocês, tá? E de fato o que mais tem colaborado para nossas análises e tomadas de decisão tem sido o sentimento do mercado, tá bom? É algo fundamental para mim, é isso aqui, o sentimento do mercado, tá? Eu lembro de você no passado, Daniel, assistia seus vídeos, você desprezava a análise de sentimento. Desprezar é um termo meio forte, tá? Eu desprezava principalmente Crypto Fear and Greed Index, por exemplo. Eu desprezava isso, eu confesso que desprezava, tá? O sentimento, eu desprezava algumas coisas, outras nem tanto. Eu confesso que o Open Interest eu sempre acabei respeitando e Long Short Ratio também, tá? Porém, tem outras estratégias que eu gostava mais e para mim não via muito sentido vir aqui com análise de sentimento, tá? Hoje eu discordo. Hoje eu penso que faz muito sentido, tá? E tá tudo bem, cara. Para mim tá tudo bem. Para mim tá tudo bem mudar de opinião sem grandes problemas. Eu mudei de opinião e hoje eu reconheço que a análise de sentimento é algo que faz total sentido você trazer, né, inclusive para cá. Faz total sentido você utilizar na tomada de decisões, coisa que antes eu não utilizava. Eu notava a importância dela, claro, eu olhava de vez em quando, logicamente, só que assim, eu não dava tanta importância quanto de fato ela merecia. E merece, tá? Merece. Beleza? Então aqui estamos com o CoinGlass aberto, né? Com indicadores que corroboram muito com tomada de decisão, né? E nós vemos, por exemplo, que o funding rate está altíssimo, está quase no 0,02, né? Porém, cara, levando-se em conta que a gente está o Bitcoin próximo em topo histórico, uma tendência clara de alta, é normal que suba assim taxa de juros, né? Taxa de juros não, taxa de empréstimo para você, taxa de financiamento, no caso, para você abrir posições em long em Bitcoin. Então tá tudo certo, cara. Por mais que esteja alto, de fato tá 0,016%, né, para você financiar Bitcoin, faz sentido sim, realmente essas taxas nesse preço, nesse percentual aí, tá? Porque o Bitcoin tá realmente com a faca e o queijo na mão, tá bom? O que, claro, que vai atrair muita sardinha e com o tempo isso daí tende a jogar ele para baixo, tá? Mas aí a gente tem que ficar esperto realmente com tudo que está acontecendo no mercado. Por enquanto não é grandes problemas, tá? Nós temos liquidações, né, recentemente. Poucas liquidações não é um indicador que deve auxiliar muito a gente nesse quesito, porém a gente tem um principal dos indicadores que é o Open Interest. E note que conforme o mercado sobe, há sim interesse comprador aqui. Há interesse na abertura de contratos, tá? Então o mercado sobe com o Open Interest subindo levemente, o que me indica que há sim interesse nessa alta do Bitcoin. Pode ser interesse pequeno, pode ser interesse bem mediano, bem medíocre, eu diria, mas há interesse, e havendo interesse, sim, eu acho de bom tom a gente realmente cogitar aí abrir posições em Bitcoin quando for o caso, quando for interessante realmente a gente abrir posições no Bitcoin, tá bom? Então, sim, no momento tá dando a entender que é uma retomada de alta com interesse comprador, tá? Das instituições. Beleza? Não é retomada de alta falsa, não é falso rompimento, não é nada disso, não. Tem interesse institucional, ainda que pequeno, mas tem, nessa tentativa de retomada de alta aí, tá bom? Long Short Ratio voltou a cair, ou seja, a maioria das sardinhas estão apostando na queda do Bitcoin, voltaram a acreditar que o Bitcoin vai voltar a cair, o que normalmente joga o mercado para cima, porque qualquer espirrinho que o mercado dá para cima aí, o pessoal tá falando, agora isso daqui vai cair, vamos shortar porque a gente vai ganhar dinheiro pra caramba. E tudo indica que não, cara, que o mercado vai continuar subindo. Por quê? Porque as sardinhas estão apostando justamente que ele vai cair. E se tem sardinha apostando que vai cair, a tendência é que ele suba, né? Pelo menos é o que parece aqui que ele vai fazer. Até porque nós vemos o CVD, o que? Corrigindo e muito. Perto do que ele estava, o CVD corrigiu bastante, né? Bastante mesmo, perto do que ele estava. O que indica que tem muita sardinha vendendo a mercado. E quando tem muita sardinha vendendo a mercado, significa que a tendência é que o mercado volte a subir em breve.
beleza? Por quê? Porque tem muita instituição comprando a limite, tá bom? Então é isso que eu acredito que vai acontecer muito em breve aí, tá? Trading Light, a gente tem um monte de ordem aqui para cima, 136.120, 289.120, 385.120, por aí vai, tá? Tem um monte de ordem de compra até 121 mil, basicamente aí 1 milhão, até mais que 1 milhão de ordens de venda, de Bitcoin até 121 mil. O que nos deixa mais claro ainda que não vale a pena você entrar vendido em Bitcoin, perdão, não vale a pena você entrar comprado em Bitcoin antes de ele romper 122 mil, pelo menos que seja, tá? Porque tem muita ordem de venda posicionada abaixo dessa região. E comprar aí é loucura, tá? É você pedir para ser estopado ou para ter um derretimento aí no seu patrimônio, tá? Por outro lado, também não vale a pena você entrar vendido antes do Bitcoin, por exemplo, perder aqui, ó, 117 mil dólares. Por quê? Porque também tem bastante ordem de compra segurando o Bitcoin para cima, ó. Lembra os 700 mil que estava lá tentando derrubar o Bitcoin? Passou aqui, cara, para tentar segurar o Bitcoin para cima de 118 mil. Então vê como o mercado tá invertendo de mão, cara. Tropica, mas não cai. A tendência de alta. Tropica, mas não cai. Então a maior probabilidade é que o Bitcoin continue subindo. Sim, senhor. Ó, 424 mil ordens de compra em 118 mil. Então o mercado mudou de mão, cara. O 425 tem coisa de 1 milhão. Só aqui tem 2 milhões. 2 milhões de ordem de compra de Bitcoin de 118 mil. Em 118 mil tem coisa de 2 milhões de ordem de compra de Bitcoin. Tá? Então, assim, se você somar tudo, dá 2 milhões e meio de ordem de compra de Bitcoin. Isso, 118 mil a 117 mil. Para o Bitcoin perder 117 mil, ele tem que simplesmente derreter e perder 2 milhões de ordens de compra de Bitcoin. É Bitcoin pra caramba. Dificilmente ele perde tudo isso, tá bom? Dificilmente. Então a tendência é que o Bitcoin continue, sim, senhor, subindo sem grandes dificuldades aí, tá? Agora parece que o jogo inverteu de mão, tá? Fear and Greed Index, o mercado está em uma leve ganância, o que é normal, faz parte. Sinceramente, perto do que ele subiu hoje aí, eu acho que a ganância está até pequena, de certa forma. Tropicou, mas retomou toda a alta, faz parte do game. Ó, Ethereum que deu um pump, subiu pra caramba, não chegou a bater o objetivo final, que tá lá em 3.988, tá bom? E já voltou a corrigir. Porém, aquela coisa, trupica, mas não cai. Corrige, mas logo volta a subir, deixa uma sombra muito grande para baixo. Tendência que mantém assim. Se corrigir, eu tava falando que há uma probabilidade de ele voltar aqui para resistência, que agora virou suporte em 3.620. Mas não sei não se ele perde aqui esse fundo em 3.627, coisa do tipo. Tá, no caso 3.520, esse suporte aqui. Mas eu acho que não perde 3.620 tão já não, tá? Então a tendência que há uma correção um pouco menor até para ele voltar a subir para pegar os 4 mil dólares depois. XRP, mesma coisa, só que XRP não cai de jeito nenhum mesmo. Né? Até queria que caísse mais para comprar um pouco mais aqui em 3 dólares, mas não cai de jeito nenhum mesmo, hein, cara. XRP, tendência de alta, não se fala nisso. Claro que se você for fazer uma análise gráfica padrão aqui, você vai ver uma deriva, coisa do tipo, a tendência é que faça uma correção, mas para mim, por enquanto, a tendência é que ela continue subindo e ponto final, eu não me atenho a figuras gráficas para fazer análise. Solana que rompeu o LTB, o ideal seria esperar um reteste, porém ela ficou muito tempo inclinada nessa LTB e eu entendo que reteste então já não vem não, tá? A tendência agora é que ela rompeu esse nível de 0.5 neste momento, tá? Rompeu, confirmou o rompimento e vem a testar aqui o nível de 0.618 em 218 dólares, tá? Rompendo aqui, deve vir muito facilmente testar aí 252 dólares, que se romper vem testar aí 280 dólares. Então, para mim, sim, Solana tem alvo para 280 dólares
sem grandes dificuldades. A da Cardano que rompeu aqui, deixa eu só deletar. Rompeu aqui. Rompeu não, né? Testou LTB, não conseguiu romper e voltou a cair. Mas eu falava, cara, que se rompesse 80 centavos de dólar, viria a testar no máximo, no mínimo, né? LTB em 93 centavos de dólar, não deu outra, né? Realmente testou. E vamos ver quanto que deu isso aqui? De 80 até 93, deu aí seus 16%, que tá muito, muito bom, tá? Entrada em Cardano, como é que eu faço? Ou você espera uma correção, que eu sinceramente não acredito que venha tão já, ou você espera rompimento de LTB e reteste em LTB. Esse movimento aqui, ó, rompe e reteste. No que retestou LTB, entra no reteste, tá? O stop é sempre abaixo do último fundo que ele deixa. Alvo, nesse caso aqui, se jogaria para 1,10, coisa do tipo, tá bom? Então é isso aí. Vamos ver a dominância do Bitcoin. Pessoal, aproveitando aqui, tá? Caso você tenha alguma moeda que queira análise, coisa do tipo, não deixe de pedir. Peça nos comentários a moeda que você quer que eu analise, que a gente faz a análise aí. Eu vou levar em conta, principalmente longo prazo, mas caso você queira curto prazo, peça. Daniel, quero moeda tal, análise curto prazo. Só que peça o gráfico do curto prazo, porque tem gente que acha que curto prazo, por exemplo, é gráfico diário, né? O que até faz sentido, porque boa parte das pessoas operam apenas gráfico semanal, aí tudo bem. O diário seria, de certa forma, curto prazo. 4 horas seria curtíssimo prazo, tá? Mas fala, Daniel, quero análise de tal moeda no gráfico de 4 horas, no gráfico de 1 hora, gráfico de 15 minutos, gráfico de 5 minutos, gráfico de, sei lá, 10 segundos. E eu tenho acesso ao gráfico de 10 segundos aqui, tá? Só pedir. Dominância do Bitcoin, cara. Dominância do Bitcoin que eu achei que fosse cair para 59,7. Parou no 1,4 por enquanto, em 60,5. E a tendência agora é que ela não tenha de fato força para retomar a alta e no máximo ela vá para 62% e depois volte a cair para buscar 59,70 e por aí vai, tá? Então faça esse movimento de alta para depois cair mais. Beleza, moçada? Então por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Fui, falou.